Olá! Quero começar o nosso programa de hoje com um versículo que eu amo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. E diz assim: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e o que ainda não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem muitas coisas boas preparadas para você. No céu, claro, mas também aqui, nessa terra. Então, que eu e você possamos entender a importância de nos esforçarmos, de fazer a nossa parte, de lutarmos todos os dias para conquistar aquilo que a gente quer. Só que, principalmente, que nós possamos entender a importância de confiar em Deus e de prestar atenção naquilo que Ele nos fala através da palavra dEle. Porque com Ele e com o esforço que Ele nos capacita a ter, inclusive, nós poderemos viver mais do que o nosso olho viu, mais do que o nosso ouvido ouviu e mais do que subiu ao nosso coração. O nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que está me assistindo do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É um prazer ter você conosco aqui no nosso programa todos os dias. Eu espero você nas nossas redes sociais, lá na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano e no Instagram, @JaqueStefano. Entra lá, curte a página, ativa as notificações, entra também no Instagram e segue Jaque Stefano. Você pode seguir também o perfil do nosso programa, tá? E para ficar ligadinho em tudo que acontece na programação, facebook.com/HitTV Oficial. Quem indicar o nosso programa para alguém assistir, mas não sabe como a pessoa vai fazer para sintonizar? hittv.com.br. Lá dá para assistir a programação ao vivo e ter também todas as informações, tá? Hoje no nosso programa a gente vai entender sobre a linguagem brasileira de sinais, as Libras, e eu vou receber aqui no nosso estúdio a Mariana Laís de Lima, que é intérprete, e vou receber também aqui o Helder Aparecido Finhani, que é professor. Eles vão conversar com a gente sobre o assunto e esclarecer as nossas dúvidas. Ainda hoje a gente vai saber também sobre como planejar as férias. Eu vou falar com o André Santos, que é educador financeiro. A gente está falando dessas primeiras férias agora, e a gente está falando das férias de fim de ano. Eu não sei porquê, mas eu tô com a impressão que o educador financeiro vai falar que para as férias agora da metade do ano a gente está um pouco atrasado para o planejamento. Mas será que não dá para planejar nada se a gente nem começou a se programar ainda? Vamos ficar sabendo daqui a pouquinho, tá? Como eu te falei, espero você nas nossas redes sociais. E a gente vai começar o programa daquele jeito, muito bem informado com o João Ruth, dando aquele giro pelo mundo. Tudo bem, João? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline Stefano. Boa tarde mesmo. Joinha para todo mundo aí. Vamos dar um giro pelo planeta Terra para saber o que está acontecendo por aí, tá bom? Vamos lá. Olha, o Giro 247 mostra imagens inéditas do grupo musical inglês, os Beatles. As imagens foram descobertas há pouco tempo e, para variar, né, já está em leilão. Estão vendendo. Filmado pelo falecido ator Leo McCartney, que estrelou o filme, o clipe mostra os integrantes dos Beatles fazendo travessuras entre tomadas durante uma filmagem. As imagens inéditas dos Beatles, se divertindo ao filmar, surgiram depois de serem armazenadas em uma garagem por mais de 50 anos. Intitulada Cenas na Neve, foi filmado pelo falecido ator Leo McCartney, mais conhecido como Ron Polly, de Ballet. Em 1965, McCartney estava no filme de Richard Lester, Help, junto com os Beatles, interpretando um super vilão. Fotógrafo e cineasta amador, McCartney pegou os Beatles relaxados e desprevenidos, enquanto se preparavam para filmar cenas na estância de esqui de Obertarn. É uma filmagem nunca antes vista por pessoas, que eram, na época, as pessoas mais famosas da Terra. O filme inédito de 8mm e seus direitos valem atualmente R$80 mil. Muito bem, dos Beatles, vamos girar com a corrida dos cortadores de grama. Todos os anos as pessoas não têm o que fazer, quer dizer, procuram algum esporte diferenciado. Por razões de segurança óbvias, as lâminas de corte foram removidas para a corrida.
Neste esporte, não há ordens de equipe e toda espécie de cortadores em uma mesma grama com apenas pequenas modificações. É um esporte divertido, barato para pessoas que gostam de correr sem um grande orçamento. O desafio para o campeonato britânico é uma dura batalha travada que acontece todos os anos. Existem 3 categorias. O grupo 2, onde os cortadores são tradicionais com um assento. O sul-africano Stuart Johnson venceu a corrida de buggy do grupo 3, enquanto Daniel Gordon ofuscou seus rivais na classe de estilo trator, do grupo 4. Para terminar o giro pelo planeta azul, vamos conhecer o Uber das bicicletas. Uma forma de compartilhamento que não para de crescer na China. A crescente indústria de compartilhamento de bicicletas vem mostrando um efeito polarizado sobre os fabricantes chineses, com as grandes empresas operando a todo vapor para produzir milhões de bicicletas mensalmente e as pequenas entrando em falência devido à falta de encomendas. Nas fábricas de Flying Pigeon, um fabricante de bicicletas no município de Tianjin, as linhas de produção estão totalmente em funcionamento. Segundo um dos fabricantes, a empresa começou a contratar mais trabalhadores no final do ano passado. Há 29 fornecedores de compartilhamento de bicicletas na China. Os ciclistas gastam apenas 50 centavos por hora depois de destravar os veículos com um aplicativo móvel e podem deixá-los em qualquer lugar próximo ao usuário. O Mobibike, Blue Google e o Waffle são os maiores competidores. Esses serviços revolucionaram o mercado de transporte da China depois de lançar um serviço de aluguel de bicicletas através de um aplicativo. A Mobibike tem mais de 1 milhão de bicicletas em 33 cidades na China. Um total de 400 milhões de viagens foram registradas desde que a companhia inaugurou seu serviço em Xangai, há cerca de 10 meses. A Flying Pigeon está programada para produzir 900 mil bicicletas por mês, com metade das encomendas das bicicletas emergentes de compartilhamento de bikes. Muito bem, da China voltamos aqui para o estúdio 3 do Giro pelo Mundo. Jaqueline Stefano, eu tenho 2 recadinhos. Eu vou mandar o recadinho aqui para Curitiba. Quem está fazendo aniversário é o Bira Goulart. Parabéns, Bira, de Curitiba, é meu primo, viu? Por sinal, é meu primo, Bira. E também a cidade aí de Goiânia, ou de Goiás, melhor dizendo, é Anicuns. E quem nasce em Anicuns é a anicuense Jaqueline Stefano. Olha, eu volto amanhã, se o pai assim permitir, viu? Já quem quiser falar comigo, é só entrar lá no Facebook, /João.Ruth, porque o Senhor é bom. Tchau, João, obrigada, fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. E olha, agora a gente vai para um bate-papo maravilhoso. Eu já estou recebendo aqui no nosso estúdio para conversar com a gente sobre a língua brasileira de sinais, a Mariana Laís de Lima. Tudo bem, Mariana? Prazer te receber aqui. Boa tarde, ela é intérprete, vai conversar com a gente. E eu estou recebendo também o Helder Aparecido Finhani, que é professor e é surdo. Prazer receber vocês aqui, muito obrigada por estarem aqui. A gente está com um intérprete aqui atrás que vai interpretando tudo para ele. Mas eu queria começar pedindo para vocês explicarem para a gente. Eu amo, aqui na Igreja da Graça tinha um ministério muito ativo há algum tempo. E o que eu aprendi de olhar, então eu aprendi algumas palavras. Eu tenho muito interesse e eu queria que você começasse explicando para nós. Existe uma diferença da língua brasileira, língua mundial de sinais e aquilo que é estadual também? Isso é tudo diferente? Boa tarde, primeiro. Obrigada pela oportunidade de abrir o programa para falar exatamente sobre esse assunto. Acho que é um dos primeiros programas que fala sobre isso. Tenho certeza que os surdos vão ficar muito felizes. Então, existe sim, mas os sinais básicos, eles são básicos para todos os lugares. O que muda, mais ou menos, é o que nós, ouvintes, chamamos de... como é que chama? Tem um lugar que fala uma coisa, por exemplo... expressões idiomáticas, né? Isso. Algum lugar é uma coisa. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente fala eita. Lá no Rio não fala tanto eita. Então é uma maneira de falar que é diferente. Para o surdo isso às vezes é convertido em palavras ou às vezes na maneira de se expressar. Quando a gente pensa mundial... Não é mundial. Libras é língua brasileira de sinais, que é no Brasil. Perfeito. Ela parece que em todos os estados tem a língua brasileira de sinais, tem um padrão.
Mas alguns sinais, alguns dialetos mudam. Não é no mundo inteiro. Não é padronizada para mundo, não, né? Nos Estados Unidos é outra coisa. Quando o surdo vai para fora, ele tem que aprender. Sim, é igual nós ouvintes, vamos para fora, não adianta falar eu quero comer arroz, ele não vai dar certo. E eu queria entender um pouco do Helder agora. Queria saber um pouco da sua história, Helder. Você é surdo, nasceu surdo, conta pra gente. Com 1 ano, mais ou menos, eu só era bebê e ele teve um problema e ele perdeu a audição e um pouquinho da visão também. Então, eu cresci, aprendi sinais e libras. Então, mais ou menos 1 ano ele perdeu a audição e a visão. E aí eu queria entender como é que era a comunicação da família dele com ele. Ele é o único surdo da família? Minha família é toda ouvinte, eu sou o único surdo. Quando eu era bebê, eu não sabia me comunicar. Eu fui crescendo, fui estudando também com outros surdos, eu aprendi como se comunicar. Aprendi a Libras também. Muito legal. É muito importante também, eu quero entender o papel da família. A sua família teve que aprender também um pouco? A minha família teve um pouquinho de dificuldade, assim, perfeição não tinha. Sabia, assim, sinais que ele dava para os sinais, era uma troca de informação. E a família dele ensinava a falar, oralizado, e eu, como era o único surdo, dava alguns sinais, tipo arroz, e mostrava, entendeu? Um sinal particular. Aí eu tenho uma pergunta importante. Eu não vou nem entrar no âmbito sociedade agora, mas daqui a pouco eu quero falar sobre a importância da sociedade. Mas eu quero entender de vocês dois, aí eu não sei se você prefere falar, Mari, ou se o Helder prefere falar. Eu queria entender a importância de, desde cedo, ensinar os sinais para a criança. Acho que talvez na mesma época que ela iria aprender a falar, ela já vai aprendendo a linguagem de sinais, porque senão eu estou imaginando aqui alguns vícios que podem ser diferentes do que é a linguagem. Como é isso? Eu tenho 2 filhos, um tem 3 anos e já sabe sinais. Perfeito. Porque ensinou o básico, já foi ensinando os sinaizinhos, ele foi crescendo e já sabe super rápido. A criança ela atende mais rápido. A comunicação é perfeita. Mas quando a criança já é um pouquinho maiorzinha, já começa a ter um pouquinho de problema na comunicação. E aí, quanto maior for e menor o contato for, mais problema vai ter na comunicação. Maria, aí a gente pode falar até a respeito da criança que é surda. Quanto antes ela aprender os sinais corretamente, melhor é, com certeza, né? Sim, melhor. Quanto antes ela aprender, melhor a comunicação. Tanto da família ouvinte falar um pouquinho, né? Para ela já... Porque, querendo ou não, o surdo, ele é um pouquinho excluído da sociedade. Com certeza. A gente não pode negar isso. Porque o ouvinte, ele não... É muito difícil o ouvinte querer chegar num surdo e falar em sinais. Então, a família tem esse papel de, olha, filho, eu vou te ensinar Libras, porque você é surdo, tem que aceitar. Vou te ensinar Libras, mas, ó, arroz, é assim que fala. Para quando ele crescer, ele ter uma comunicação perfeita com a sociedade que ele vive. Quando você se interessou por Libras? Bom, eu tenho 2 irmãos, eles são mais velhos que eu. E quando... Deixa eu já explicar para quem está em casa. Enquanto a Mari conversa comigo, tem um intérprete para o Helder não ficar perdido também, viu, gente? É que para mim é muito difícil fazer... Enquanto está conversando comigo, ainda fazer fica difícil, bem difícil, né? Não. Então, eu tenho 2 irmãos mais velhos. Quando ele tinha mais ou menos 9 anos, eu acho que eu tinha uns 4, não lembro, não me recordo. Nós somos cristãos, então a gente sempre ia para a igreja. E um dia ele chegou na igreja e viu que tinha um senhor, ele tinha 9 anos, que ia lá, olhava o pastor e ele viu que tinha alguma coisa errada, porque quando o pastor falava fecha o olho, abre a Bíblia, ele continuava olhando. Ele pensou, será que é cego, será que é surdo? E meu irmão, com 9 aninhos, se interessou, viu que ele era surdo. Só que na época, isso há uns 20 anos atrás, não tinha isso de Libras. Hoje, se eu quero aprender Libras, eu vou na internet, tem sempre um surdo que mora do lado, hoje eles estão espalhados, já não tem tanto preconceito. Eu consigo me virar. Antigamente não tinha isso. Antigamente era só em Santa Catarina. Aí a gente está voltando 10 anos, né? Há 10 anos. Na verdade, há uns 20 anos atrás. Há uns 20 anos, tá. Eu não vou falar mais, porque senão vão achar que eu sou muito velha. Eu não quis aqui também, né? Há uns 10 anos. E aí, meu irmão
e é quase sempre para Curitiba, porque lá tinha muitos... Os maiores ensinos, assim pode-se dizer, eram lá em Curitiba. Pensando no Brasil, lá estava mais. Isso. E seu irmão foi especificamente para isso? Ele quis aprender? Então minha mãe quase todo fim de semana levava ele lá. Que legal. E aí, então, eu fui crescendo com o surdo na minha casa, ele pesquisando. Então, às vezes tem criança que a mãe coloca numa escola de inglês, né? Uhum. Minha mãe não me colocou, tinha os surdos do meu lado e eu ia vindo. Então, foi minha segunda língua. E eu acho uma coisa fantástica, eu costumo dizer que o surdo, ele gosta de papo. E eu só sei puxar o papo, porque eu sei falar muito pouco. Eu sei falar oi, tudo bom, que eu quero aprender, os sinais. Então, eu faço isso às vezes e o surdo, ele começa a conversar comigo. E o que eu acho interessante, talvez por ter convivido muito tempo com eles aqui na Igreja da Graça, por conta do ministério, e por ter visto muito... quando ele fala, eu entendo quase tudo que ele tá falando, por conta de... Eu tenho mais dificuldade de me expressar, mas eu entendo quase tudo. E eu percebo que, eu não sei porquê, parece que a sociedade tem uma barreira em aprender. Eu tenho uma preocupação muito grande. Outro dia isso já faz um tempo, eu estava no metrô e tinha um surdo precisando de ajuda e ninguém conseguia ajudar. Aí eu fui lá, enfim, consegui ajudar de alguma maneira. Mas não é uma preocupação isso no dia a dia? Eu queria perguntar para você e para o Helder. Então, eu sou surdo e tem cada pessoa que é diferente. Tem pessoa que tem uma dificuldade de comunicação realmente, não sabe nada, tem dificuldade, fica, né, até com vergonha, começa a fazer alguma coisa, mas pode escrever, fala gestos, né? Faz com gestos, porque o surdo sofre. Precisa que todo mundo, o país inteiro, realmente faça Libras para que tenha comunicação com o surdo. Precisa ter esse contato, conseguir esse contato. Porque não é tão difícil. Precisa também enfermeiros, policiais, é muito importante ajudar, acompanhar. Porque sempre ele vai estar grudado no intérprete, na família, não. Eu imagino, Mari, que ele falou uma coisa importante, existem profissões onde seria essencial saber pelo menos o básico da comunicação em Libras, né? Sim, precisa. Por exemplo, um surdo teve até um problema que eu vi não faz muito tempo, que um surdo ele chegou com uma dor de cabeça muito forte no hospital e a médica não sabia, e ninguém nem pensou, não, vamos procurar um intérprete. Precisava realmente as autoridades ver isso, tipo, auxílio ao intérprete, sabe? Ao surdo, aliás. Liga para um número, sei lá, precisa com urgência. Porque, infelizmente, sim, o médico precisa saber um pouquinho de Libras, o policial precisa, mas eu acho que isso ainda é um projeto. Para amanhã não vai ser resolvido, mas eu acho que para urgência precisava ter um disque surdo, sabe? Uma ajuda coisa, imediata, assim, né? Precisa, porque, por exemplo, como eu estava falando, esse surdo foi com uma dor de cabeça terrível, ele não sabia o que dizer, não sabia como se comunicar. Imagina, quando a gente está desesperado, chega no hospital e fala, coloca qualquer coisa aí que eu quero sarar. Ele não sabia como falar, ele estava desesperado. E aí era um princípio de meningite e foi horrível. E acabou que ele faleceu. Faleceu? Talvez até por falta do comunidade. O diagnóstico demorou para... Olha só a que ponto a gente chega numa sociedade que não... Aliás, quantos surdos a gente tem, ou o estado de São Paulo, ou o Brasil? Você tem essa noção hoje? Eu acho que... 1 milhão, mais ou menos. Só no estado? Só no estado de São Paulo. 1 milhão, é muita coisa. E eu acho interessante, eu fico imaginando e eu fico muito feliz da Igreja da Graça e outras igrejas terem tido essa iniciativa, porque o surdo ele também quer poder participar de tudo. Aqui eu tô falando da igreja, mas eu poderia falar de um clube, eu poderia falar de qualquer outra coisa. Imagina, o surdo ele quer ir para a igreja como aquele senhor que o seu irmão viu. Isso. Ele vai... E ele tá lá porque ele quer sentir a presença de Deus e ele consegue sentir, porque a presença de Deus se manifesta. Mas ele não tá entendendo o que tá acontecendo ali. Meu Deus, será que não tá na hora da sociedade entender? Você tá falando que talvez seja o primeiro programa que você vem para falar sobre o assunto. Tem alguma coisa bem errada aí. Tem. 1 milhão só em São Paulo é muita coisa, né? Antigamente o surdo, ele era visto em vários lugares. Se você for ver a história do surdo, em alguns lugares eles eram idolatrados. Eu fiquei sabendo que no Egito ele era idolatrado, mas só. Nos outros eles eram trancados, eles sofriam um preconceito que a gente não tem noção, sabe? Eles eram tratados como deficientes mentais, eles não tinham acesso à literatura, eles não podiam sequer se expressar. Ele queria uma água, problema dele. Ele não podia tentar falar. Se algum surdo tentasse fazer assim,
era machucado na Meu mão, Deus. cortado. Então, por mais que a gente fale, não, tem algo errado, mas a gente também tem que entender que a gente está evoluindo. Pouco, muito pouco, porque São Paulo consegue fazer o que a gente quiser, a gente tem aí uma tecnologia, poxa, WhatsApp aí. Então, para a gente conseguir uma coisa, é só a gente querer. Só a gente ter a consciência, as autoridades também ter consciência de que é necessário realmente fazer a inclusão social. Mas pensando no país inteiro, Exatamente. vai ficando mais complicado cada vez, mas né? Eu acho que se você partir do princípio de que tudo é o amor, se você realmente amar o teu próximo, se você vê que o seu próximo é um surdo, você vai tentar se comunicar com ele e trazer ele para perto. Uma coisa que as pessoas confundem é a inclusão social. Como ela se dá? Às vezes a pessoa pensa que, o surdo está do meu lado, então ele está incluso. Não. Só porque ele está do meu lado, ele está do meu lado, ele está incluso, se ele está do meu lado participando do que eu faço e tendo a liberdade que eu tenho. Isso é inclusão social. De poder falar o que ele quer, participar, Exatamente. discordar ou concordar, né? Se expressar com liberdade. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês e que eu acho fundamental é a mídia, a TV. Ela não poderia ser, talvez, esse pontapé inicial para a gente começar a falar sobre Libras, ou seja, colocar em programas, sempre ter um intérprete, porque eu acho interessante. Hoje existe um intérprete quando a gente fala da classificação do programa, e só isso. Não precisaria de um intérprete o programa inteiro? Qualquer programa? Na minha opinião, a pessoa está falando, precisa ter um intérprete acompanhar. Sempre. Sempre. Que eu acho que esse pode ser um começo. Antes não tinha, hoje já começou. Já tem alguns, mas esse pode ser um começo, se todos os programas colocarem, né? Sim, começo. Precisa. Eu quero entender também, aí eu tenho uma pergunta para a Mari e uma pergunta para o Helder. Para a Mari eu quero perguntar já como que ela aprendeu, se foi mesmo olhando muita coisa, se você fez aulas. Mas antes eu queria perguntar para o Helder, como é que foi a educação dele? Ele cursou uma escola especial? Sim, uma escola própria para surdo. Meu professor era ouvinte e sabia Libras também. Então ele aprendia os sinais com o grupo e a família, mas a família não ensinava. Era só na escola que ele aprendia Libras. Eu aprendi Libras e depois ele ensinou para a família e foi uma troca de informações, contato. Que legal. Como é que foi a questão da escrita? Muda alguma coisa? A português para o surdo é muito difícil, a gramática para o surdo é muito difícil. Para o ouvinte falar português é normal, mas a gramática do surdo é totalmente diferente, comparada ao inglês, né? Perfeito. O que eu percebo quando eu recebo alguma mensagem de algum surdo, eu recebo muitas, porque eu tenho amizade com alguns, quando eles escrevem para mim nas redes sociais, é que, principalmente a maneira como uma frase é formada, né? Ela é diferente, as palavras estão ali, mas a gramática é diferente, como eu, quando escrevo inglês, às vezes troco. É mais ou menos isso, né? Sim, é exatamente assim. É interessante. É interessante isso, porque aí é mais uma dificuldade, né? Eu tenho que ir pro intervalo, é isso? Eu não tô ouvindo direito, Ronaldo, mas acho que eu tenho que ir pro break. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, e daí eu volto querendo entender um pouco mais como é que foi essa questão da educação. E como eu acho importante a gente falar isso, sempre que eu recebo alguém aqui que tem qualquer tipo de problema, eu gosto de perguntar como a pessoa gosta de ser abordada, como os surdos gostam de ser tratados. Tudo bem se a pessoa, de repente, não consegue, não conhece os sinais, mas ela quer conversar, então a gente aponta, a gente escreve, tudo bem, isso é confortável para eles? Eu vou pro break com essa pergunta e daqui a pouco eu tô de volta falando sobre Libras, um assunto maravilhoso, com a Mariana Laís, que tá aqui, e com o Helder Aparecido. Não sai daí que eu já volto. Mariana Laís, que é intérprete, está aqui, o Helder Aparecido, que é também professor, está aqui para conversar com a gente sobre Libras. E eu queria voltar a perguntar para o Helder. Helder, tudo bem as pessoas tentarem se comunicar mesmo sem conhecer sinais? Então, depende. Se a pessoa não sabe, ela te chamar, ele não gosta. Cutucar, não gosta. Ele prefere que escreva as palavrinhas. Porque existe a Libras, ela é própria para o surdo, é diferente do português.
comunicação é bem complicada. Mas o surdo ele vai tentar se comunicar, tentar entender o que ele está escrevendo. É diferente. As pessoas às vezes gritam, né? Eu já peguei muita gente gritando, né? Não gosta. Parece que ele é louco, né? Fica gritando. E eu acho importante a gente perguntar isso, não é, Mari e Helder? Porque a gente precisa saber como as pessoas querem ser tratadas, né? Pode chamar, tranquilo, né? Não vai fazer assim, oh! Aí ele vai falar, olha, eu sou surdo, né? Fala devagar, né? Não precisa gritar. Ou até usar o celular. Às vezes a pessoa tenta conversar, não consegue, sai andando. Não, tenta conversar. É que nem, por exemplo, a pessoa viaja. Como que ela vai se comunicar? É a mesma coisa comigo. Precisa de respeito com o surdo, né? Eu percebo que, eu já percebi isso no Helder, muitos surdos têm uma facilidade com a leitura labial. É verdade isso ou é uma impressão minha só? Depende do surdo. Tem pessoa que precisa falar mais devagar. Tem pessoa que, se você for falando blá, 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 ele entende. Eu entendo mais ou menos. Aí eu falo, opa, desculpa, não estou entendendo. Mari, eu queria saber de você como que você aprendeu. Você falou que seu irmão foi estudar, né? Você também foi estudar depois? Ou você aprendeu muito com essa convivência? Eu aprendi com a convivência. Mas assim, para me profissionalizar, eu precisei fazer alguns cursos, porque não adiantava eu falar, olha, eu sei Libras desde criança, né? Falar, puxa, Então, eu fui atrás de cursos, de instituições, e aí, na verdade, lá eu mais ensinei do que Imagino. Fiz. Mas assim, a minha educação realmente se deu dentro da igreja. Sua família toda? Entendi A família da minha mãe tem um probleminha aí genético que eles vão perdendo a audição. Então, por incrível que pareça, minha mãe perdeu a audição, mas ela ouve, né? Ouve pouquinho. Ela perdeu, acho que, não sei, mãe, perdoa. Acho que ela perdeu 70% de ouvido e 30% do outro. E todos os meus tios são assim. Mas eles não sabem Libras. Minha mãe já sabia, né? Por essa convivência. Mas aí que a gente vê como é necessário. Seus irmãos atuam nessa área também? Só o mais velho, o mais do meio. Começou. Hoje ele não trabalha mais com isso, mas ele foi intérprete do Geraldo Alckmin. Legal. Ele que começou o Ministério de Libras nas igrejas. Hoje não trabalha mais com isso. Nossa, mas que lindo. Eu me sinto aqui como quando recentemente eu entrevistei 2 pessoas americanas. E por mais que eu entenda e eu fale, eu sinto ainda algumas limitações com expressões. Quando eu recebo o Helder aqui, eu também me sinto limitada e eu confesso que sinto um pouco de vergonha, porque eu acho que todos nós deveríamos ter consciência da importância de Libras. Não é por aí, não? Talvez isso não devesse até ser ensinado um pouco nas escolas. Como é que você vê, Mari? Com certeza. Eu acho que o básico tinha que ser ensinado nas escolas. Algumas escolas já têm. Na faculdade existe Libras na programação. Sim. Mas assim, faculdade, quando o cara já está lá em cima, quem ele vai querer saber de surdo? Seria muito bacana. E já um projeto, algo que os surdos lutam para que exista essa educação de Libras, pelo menos o básico, sabe? Oi, tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Sabe? Saber se comunicar o básico. Precisa. Vamos falar um pouquinho sobre alguns eventos. A gente daqui a pouco fala também sobre o Enem, mas eu sei que você foi intérprete de alguns shows, não só evangélicos, mas também seculares. E eu acho que o que vale lembrar o surdo vai procurar onde tem intérprete, né? Exatamente. É a mesma coisa eu vou numa igreja porque, eu sei que lá eu vou sentir alguma coisa. Eu chego lá, se não tem um pastor, eu vou ficar lá ouvir uma outra pessoa. Chego no outro dia, não tem um pastor. Chego no terceiro dia, já não vou mais. Eu vou no mercado comprar arroz, não tem. Eu vou mais outro dia, não tem. Pô, ali não tem arroz, vou procurar outra coisa em outro lugar. É a mesma coisa o surdo. Então, a gente tem que pensar, o que eu quero oferecer para o surdo, entendeu? Eu comecei a interpretar para cantores cristãos e aí o pessoal do meio secular viu isso como uma oportunidade. Não começou como forma de inclusão. Começou como, puxa, isso é legal, é diferente, vou colocar no meu show esse diferencial. Porque o surdo, ele tá acostumado a ver Libras. Agora o ouvinte fica encantado, porque a gente, fala, ai, meu amor, não fique triste. Não vou falar amor, fica triste, tipo, amor,
não fica triste. Então o ouvinte fala, meu, que legal. Interpretação, né? Isso é Libras, né? Você passar para o surdo o que está acontecendo, não só fazer os sinais. Então o ouvinte fica mais... Então aí as pessoas do mundo secular, que são muito espertas e é business, sempre falam, puxa, isso é legal, vou trazer para o show. Me levaram para o show. Eu fiz Luan Santana, Alceu Valença, eu fiz muita gente, Jorge Mateus. E aí, os cristãos, hoje eu já não faço tanto. Infelizmente, diminuiu no mundo cristão, que foi onde começou, né? Foi. Onde esse boom se iniciou. Exatamente. Talvez até o seu irmão sendo um precursor dessa história, Talvez. né? E aí eu fico curiosa para entender também como que você vê essa questão das igrejas. A Mari estava me falando uma coisa fora do ar muito interessante. Existem religiões onde é obrigatório, né, que hajam intérpretes. Conta pra gente. Cada bairro... em centros de macumba, espiritismo, não sei exatamente quais. Eu sei que cada bairro precisa ter um intérprete de Libras. Se eles veem que tem, e assim, é um intérprete que talvez não esteja lá, mas aquele horário, por exemplo, das 11 às 4 da manhã, que geralmente a reunião deles é feita de madrugada. Ele tá lá na casa dele esperando, aqui apareceu um intérprete, no teu bairro tal lugar, um surdo, desculpa, vem, ele vai. Olha tem isso. que ter. E a igreja não tem essa estratégia muitas vezes, né? Não. Aí esse acho que é o maior problema, porque tudo começa pelo amor, né? Então... O Helder hoje dá aula, eu queria que ele falasse um pouco sobre essa história também. Ele começou, né, ensinando dentro de faculdade, ele começa ensinando surdos e ouvintes também, aprender um pouquinho dentro das faculdades. E no futuro ele pode ser capaz de ser intérprete e acompanhar o surdo. Para interpretar certinho, não ter muita dificuldade. No final, no futuro, substituir outros intérpretes e até auxiliar os surdos. No futuro, ele não vai ter uma comunicação defasada, né? E vai ajudar também no próprio futuro do surdo. Você falou de uma coisa interessante, quando ele conversa com a gente, eu percebo que além de emitir alguns sons, a expressão é muito forte, assim como a do intérprete. Isso faz muita diferença? Sim. A expressão, ela é fundamental, é como eu falei agora, né? Se eu chegar para ele e falar assim, tô triste, você vai acreditar? Você fala, tô triste. Ele diz que vai. Mas é que ele é meu primo, então ele me conhece. Mas, por exemplo, você não me conhece. Aí eu vou chegar e eu falar, eu tô sofrendo, tipo, minha expressão, tipo, precisa, eu tô feliz, né? Eu tô triste, precisa ter o sentimento, a expressão. Só fazer sinais, precisa sempre ter expressão, perceber, porque o surdo, ele olha no olho, né? Você vê que ele não fica assim, ele olha no teu olho. É impressionante, isso é verdade. E outra coisa que eu queria entender para você, Mari, interpretar música, seja gospel ou não. Às vezes é muito rápido, como é que você faz? Então, para mim já é mais fácil, né? Porque cresci dentro da igreja, já fazia isso, o pastor falando e tal. Então... Aquelas pregações pegando fogo e você lá interpretando. Então, para mim isso é muito fácil. Eu amo, o que eu mais gosto de fazer é música. Eu percebo também algumas coisas específicas que são interessantes. Quando a gente fala de qualquer língua, eu posso saber o básico, mas se eu tô, por exemplo, seja no inglês ou seja em Libras, as palavras que eu mais conheço são palavras relacionadas à igreja. Então, Jesus Cristo, igreja, essas palavras aí eu aprendi porque tem muito a ver com o meu meio. Agora, se a gente for pensar em Libras até aplicado em empresas, é importante saber algumas coisas técnicas que vão ser diferentes também, Mari? Sim. Bom, depois que eu comecei na igreja, né, depois eu fui trabalhar em faculdade. E aí eu pensei, e agora, né? E o primeiro curso que eu interpretei foi de física e química. Eu falei assim... Palavras que às vezes a gente não sabe nem o que significa. Falar, oi, aleluia, glória a Deus, mistura H2O. Não posso fazer isso. E aí o que acontece? Eu sei o sinal, mas eu não sei a palavra. Mudança, transformação. Não é transformação. Ele me ajuda e ele... Essa troca. Essa troca. É isso que se dá a inclusão social. Eu tô lá para ajudar ele e ele, consequentemente, vai me ajudar. Olha, eu não sei o sinal de química. Aí ele, é assim, acabou, aprendi. Aí vai. Chega, isso demora um mês, mais ou menos, pra você pegar o jeito. O que, na verdade, acho que o segredo de realmente você ter um bom contato com o surdo, seja na igreja, na sua faculdade, na sua empresa, é o contato com ele. Você fazendo esse contato, você vai ter essa troca de experiência, você vai com certeza evoluir, ajudar ele e ele vai te ajudar. É muito... Contato. Contato.
Contato. Eu quero muito aprender, gente. Eu quero. Ó, deixa eu falar pra vocês. As duas mãos são sempre importantes? Sim, eu vou perguntar pra ele. As duas mãos são importantes? Ou as duas mãos. E se a pessoa não tem uma mão? Só uma mão. Mas eu perguntei porque eu imagino que talvez falar eu quero e de falar quero é assim, né? É diferente, né? É melhor então, estar presente com as duas mãos, é isso? Dá pra você fazer com uma mão. Se eu falar assim, eu quero água. Geralmente eu faço isso porque eu gosto de tocar na pessoa. Quero água. Ele vai entender. Agora, geralmente usar as duas mãos quando eu quero muito. Quero água. Quero muito. Mas é importante, sim, ter as duas mãos. Gente, eu tenho, infelizmente, pouco tempo, mas eu queria te perguntar sobre um avanço que eu acho que deveria ter acontecido há muito tempo, mas aconteceu, que é intérprete para surdos no Enem. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É muito importante ter no Enem, porque as palavras do Enem é próprio para o português, que é diferente da Libras. Então, para o surdo é muito difícil. Ele lê e fala, puxa, o que está acontecendo? E às vezes não tinha intérprete. Então, começou a ter intérprete e a resposta era totalmente diferente. Então, eles sempre eram reprovados. E aí, depois... Então, o governo ele divulgou que precisava ter a gramática própria para os surdos, né, para as Libras. E aí, o ouvinte era separado do surdo e aí é diferente. A prova do surdo e a prova do ouvinte é totalmente diferente. E é muito importante, é um avanço, né? E o índice da aprovação mudou, né? Mudou. Hoje mudou. E também vale lembrar que é um começo, né? É um começo. E muitas coisas vão mudar e eu acredito que a evolução vai ser maior ainda. Na verdade, a dificuldade não é colocar o intérprete de Libras no Enem, mas hoje é em vídeo, né? Facilitou muito. Mas fazer o surdo chegar até o Enem, eu acho que essa é a maior dificuldade. Uma coisa que eu acho que tem que ficar bem estabelecida e bem compreendida é que é outra língua. Por isso a dificuldade na escrita, por isso a dificuldade na gramática. Não é simplesmente um surdo brasileiro que entende a língua portuguesa. Muitas vezes a primeira coisa que ele aprendeu foi sinais, ele não ouve desde sempre. Exatamente. Então, por mais que ele tenha essa noção, consiga ler os lábios, é outra língua. Então, até na escrita para uma prova, e a gente está falando do Enem, mas poderia falar de qualquer outra prova importante, isso tem que ser compreendido, não é? Sim, realmente, é totalmente diferente. Mandar um surdo fazer uma prova do Enem, que é tão importante para a carreira dele, para o futuro dele, e é a mesma coisa que, eu sou americana, eu vou fazer uma prova em português. Não condiz, não combina. Claro que eu não vou ser aprovada. E é claro que o meu futuro vai ser afetado. Então, realmente, acho que isso foi uma coisa muito boa, muito importante e que realmente que isso seja o pontapé inicial para que vá para outros lugares, não só para o Enem, porque o surdo, assim como ele paga imposto, eu pago imposto, ele compra um carro, eu compro o carro, sabe? Se ele tivesse desconto em tudo, poxa, tudo bem, né? Ele não precisa de tudo aí não, porque tem uma mamata aí, mas não, ele paga imposto como eu, ele passa dificuldade como eu, ele adoece como eu, ele pode comprar um carro e uma super viagem como eu, mas e aí? E os deveres ele tem, e os direitos, sabe? A gente precisa. O Elder já foi para fora do Brasil? Não, ainda não. E ele pretende ir? Ele pensa nisso? Muito, tenho muita vontade. E para onde ele quer ir? Para onde ele mais quer ir? Europa. Ai, que chique! Ele quer Europa, que ele não é bobo. Eu também quero. Que delícia, viu? Tomara que todos os sonhos do Elder sejam realizados. E eu gostaria de finalizar perguntando para o Elder e para você. Eu quero que os dois respondam. Qual é a importância da gente falar cada vez mais e explicar sobre a linguagem de sinais? Muito importante falar. Para o futuro mudar, né? O mundo, a sociedade precisa, o surdo precisa caminhar, né? Precisa ser aceito na sociedade. Mari. Realmente.
Então, basicamente o que ele falou é que realmente existe uma dificuldade do surdo ter um futuro bacana, realmente porque não existe Libras. Existem alguns doutores e mestres hoje em dia, mas é muito pouco, é muito restrito. E o surdo ele não é doente mental, ele é tão inteligente quanto eu, né? Verdade. E realmente eu também acho que isso é muito importante. Eu creio até que os surdos são mais inteligentes que o próprio ouvinte, porque visto que ele não tem audição, para onde que vai esse sentido? O que falta, Deus ele compensa, menos, né? Então compensa em outro lugar. Talvez na inteligência, talvez no visual. E realmente isso é um estudo que comprova isso, né? A visão do surdo, quando não é afetada por causa de uma doença, ela é bem melhor do que a de um ouvinte. Então a gente tem que realmente incentivar a ter Libras nas escolas, para as crianças. Tem crianças que vêm, né? Porque para eles é um teatro. E aí fala, mamãe, eu quero fazer. Não, mãe, incentiva teu filho, deixa ele fazer, sabe? É uma língua a mais. Uma pessoa que fala português e Libras, ela é bilíngue. Uhum. E a gente pode colocar no currículo que eu sou bilíngue. A pessoa vai achar que fala inglês e português. Não, eu falo Libras, que é muito mais legal, entendeu? Incentiva, porque o surdo, às vezes, ele pode criar uma fórmula que vai curar o câncer. Poxa, por que não ele? Por que não investir nele, né? Só para finalizar, como é que foi a vida profissional do Helder? E de modo geral, como é que é isso para os surdos? Ele começou a fazer RH, se formou em RH. E hoje ele é professor de Libras. Ele se formou numa faculdade regular? Ele se formou na Unítalo. Que é regular essa faculdade ou ela é específica para surdos? Não, ela é normal, é faculdade regular. Então sempre vai um intérprete acompanhando, né? Ele falou que RH foi muito difícil. Foi difícil? Foi. E eu acredito que ele deve conhecer vários surdos assim como você. A vida profissional não deve ser fácil, né? Muito difícil. A comunicação, né, com o chefe é muito difícil, o diretor, é muito complicado isso, né? Então, se não tem intérprete, é difícil para ele até trabalhar. Ai, que pena, tem que encerrar. Mas foi um prazer receber vocês aqui, muito obrigada. Depois desse bate-papo eu vou me esforçar mais, eu vou aprender, porque é uma coisa que eu quero muito e eu vejo demais a necessidade. Foi um prazer receber vocês aqui. Mari, muito obrigada, Obrigada a você. Helder, muito obrigada também, viu? Foi um prazer receber vocês aqui. Telefone para quem quiser entrar em contato. Mari, você dá aulas hoje, ensina pessoas, dá cursos? Conta pra gente. Eu dou aula, mas é um nível básico, eu não posso emitir certificado. O meu intuito, e na verdade o que eu mais faço, é dar palestras sobre a comunicação básica com surdo, como que a pessoa que não ouve vai conversar com surdo, e também musicalização, às vezes temas, por exemplo, Enem, temas chaves. Aí a pessoa me dá um tema, fala, vem aqui palestrar na minha empresa. Então, é o que eu mais faço. Empresas e até igrejas podem te contratar, ONGs, né? Sim. E no caso, como que é a atuação dele, do Helder? Ele trabalha na Unítalo. Ele trabalha como intérprete e como professor de Libras também. É muito difícil. Então, quem tiver interesse também... Pode mandar o WhatsApp, não liga pra ele não vai atender. Que piada horrível. Quem quiser entrar em contato, o telefone da Mari, 0 operadora 11 7039 4291 e o Insta, @Marilais Lima. Isso. Marilais Lima, tá passando direitinho pra vocês, tá? E o do Helder, WhatsApp, 0 operadora 11 7793 9807 e o Instagram, @Helderfinhani, tá passando direitinho pra vocês. Vocês falaram do telefone agora e me fez lembrar, quando a gente convive com surdos, às vezes a gente dá algumas gafes, né? Eu já vi muitas dessas, eu lembro que um dia eu tava com uma amiga e ela queria fazer uma ligação e ela falava umas coisas e eu, gente, mas ela conversava com o surdo. Mas fazer o quê, né? A convivência, eles nos entendem, eles entendem os nossos erros, né? Eu recebi um áudio no WhatsApp, eu mandei pra ele, olha que legal, eu falei, que louca. O que eu fiz, né? Mas é automático, né? Principalmente quando a gente cria intimidade, amor, amizade, não tem problema, a gente acaba dando alguns foras mesmo, né? Foi um prazer receber vocês aqui mais uma vez, obrigada, viu? Muito obrigada. Assim, né? Obrigada. Ai, gente, eu quero aprender. E olha, agora a gente vai bater papo, porque eu quero saber como planejar as férias da maneira correta. Seja as férias agora, do meio do ano, ou as férias de final